Então, acho que o esporte te leva, seja a nível amador ou você ser super avançado, você tem que estar dando 1000% o tempo todo. Todos os dias você estava 1000%? Óbvio que não. Mas aí qual é o trabalho? Naquele dia que o meu foco não está em 50%, eu preciso estar 100% daquele 50%. Muito do método vai sendo desenvolvido através do aprendizado que eu, Letícia, que os meus treinadores têm com os alunos. Eles ensinam pra gente. Mas eu acho que muito do seu papel, quando você se propõe a ajudar e a ensinar uma pessoa, é você tendo mais ferramentas para isso do que a pessoa, você pegar essas ferramentas e conseguir ajudar ela a entender aquilo que você está querendo passar. Sim. Eu tenho o método Letícia Sobral, mas o método Letícia Sobral, há muito tempo ele deixou de ser só Letícia Sobral, pessoa física. É um time. Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui novamente. Você está assistindo o Pode Liderar Podcast, uma série de entrevistas sobre desenvolvimento humano, cultura, liderança, com um monte de gente inspiradora e histórias mais inspiradoras ainda. E hoje eu tô com uma pessoa que eu preciso dar cola para explicar para vocês quem é, porque, assim, são muitos feitos aqui. Ela foi ex-tenista profissional por 10 anos, número 2 de Brasil de simples, número 1 de Brasil de duplas, número 105 do mundo de duplas, jogou em Wimbledon, defendeu o Brasil pela a Fed Cup e desenvolveu um método que eu conheci pessoalmente, e por isso que eu convidei ela, um método que ensina adultos a jogar tênis de alta performance. Então, ela conseguiu trazer, para mim, na minha visão, um foco muito grande de desenvolvimento humano com alta performance numa metodologia de esporte. Então, eu tô aqui com a Letícia Sobral e eu fico arrepiada porque eu acho, enfim, o que ela construiu, o que você constrói e a forma como você vive o desenvolvimento através do tênis é muito inspirador. Assim, eu falei pra você agora há pouco, eu sabia que tinha a ver quando eu te convidei. Agora, a conversa que a gente teve agora no bastidor, agora é mais ainda. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelas suas palavras e vamos conversar de muita coisa boa hoje. Muita coisa boa. Nossa, e tem coisa, viu? Nossa. Vamos começar falando o seguinte, explica pra gente um pouco, porque eu acho que essa parte eu não conheço totalmente, da sua migração de atleta para empreendedora. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa virada de chave. Vamos lá. Eu, como você falou, eu joguei profissionalmente por 10 anos e quando eu parei de jogar, eu estava totalmente perdida, não sabia o que fazer, tinha jogado tênis a minha vida inteira. Tentei um pouco para o mercado financeiro, mas vi que não era minha praia. E falei, vou começar a dar aula. Mas perdida ainda, sem saber se esse era o caminho. E aí eu acho que eu tive 3 turning points importantes nessa minha segunda fase com o tênis. Primeiro, logo no início como aluna, eu entendi que você jogar era uma coisa, ensinar era uma coisa totalmente diferente. Então, eu ia precisar me capacitar para conseguir fazer um bom trabalho. Então, eu comecei a fazer muitos cursos no Brasil, fora, intercâmbios com academias no Brasil, com academias fora, para entender a forma como eles trabalhavam. Acho que esse foi o primeiro turning point. O segundo, mais ou menos 1 ano e pouco depois que eu comecei a dar aula, uma amiga minha soube e ela falou, queria que você treinasse meu filho. Na época, ele tinha 11 anos. Depois da primeira aula, eu quase liguei para ela e falei assim, olha, vou devolver seu dinheiro, porque eu, com criança, eu sou um desastre. Mas aquela coisa de atleta, que você precisa fazer um bom trabalho, você se comprometeu a fazer um bom trabalho, também fui me capacitar. E mais ou menos uns 6 meses depois, ela me chamou para um jantar na casa dela, porque o menino tinha ganho o prêmio de melhor aluno da escola. E até então ele era um aluno mediano. E ela achava que, de alguma forma, eu tinha participação naquilo. Por que eu conto essa história? Porque eu acho que ali eu descobri que o meu trabalho poderia ir muito além de só ensinar direita e esquerda. Ali eu entendi que, de alguma forma, eu poderia fazer diferença na vida das pessoas. E isso foi muito mágico, porque eu acho que eu descobri meu propósito ali. Por isso que eu conto muito essa história.
E aí o terceiro turning point, meu negócio foi crescendo, mas ainda eu dentro da quadra. E aí, há uns 8 anos atrás, eu ganhei um curso de empreendedorismo no Babson College, em Boston, que é a maior escola de empreendedorismo do mundo. E aí eu fui para lá. Num primeiro momento foi extremamente difícil, porque eu olhava aquilo e eu não entendia nada que eles estavam falando, nada. Não entendia o que aquilo tinha a ver com o meu trabalho, com o que eu estava fazendo dentro da quadra. Mas à medida que o curso foi passando, eu fui vendo alguns ex-jogadores da NFL que estavam ali, fui conseguindo fazer correlações do meu trabalho com aquilo que eles estavam ensinando. E aí, dentro lá do processo deles, para você empreender, são 7 fases. E eu descobri que eu estava na 4ª fase sem nem saber. 4ª fase como se fosse uma evolução. A primeira é a mais básica e você já estava no meio do caminho. Para você, na verdade, para você empreender, eles dividem esse processo em 7 fases para você conseguir constituir sua empresa e criar um negócio. E eu já estava na 4ª. E eu nem sabia disso. Então, aquilo, para mim, foi muito poderoso, porque eu descobri que as ferramentas... Eu acho que ali eu descobri as ferramentas que eu tinha desenvolvido como atleta que eu nem sabia. Ou seja, era altamente intuitivo. 100% intuitivo. Que é um pouco também, a gente vai contar, é um pouco a fase que a gente está, o nosso momento como empresa. Acho que muito do que eu faço é intuitivo. E aos poucos eu estou conseguindo pegar essa intuição e transformar em processos para eu conseguir fazer um trabalho melhor. Mas aí eu voltei daquele curso com uma cabeça totalmente diferente. Eu falei, cara, eu preciso expandir meu negócio. Então aí comecei a contratar treinadores, a capacitar esses treinadores. Eu já tinha uma metodologia, mas ela é uma metodologia que eu estou constantemente evoluindo. E aí dentro dessa capacitação com os treinadores, tem a parte de quadra, mas também tem a parte comportamental, a parte de valores, que a gente também precisa capacitar, também consta na nossa metodologia. E aí o negócio foi crescendo, aos poucos a gente foi se transformando numa empresa. O Instagram para a gente foi muito importante, porque permitiu que a gente fosse se tornando conhecido no Brasil inteiro, pelo mundo. Eu acho que contribuiu para a gente ir se tornando, como empresa, uma referência no mercado de um trabalho diferente, nem entrando no mérito de melhor ou pior, mas de diferente. Então, quando eu vi, a gente se transformou numa empresa. E aí eu estava entrando numa seara nova para mim também. Eu falei assim, isso é um mundo que eu desconheço. Então, precisei também ir atrás de novo. Para me capacitar, contratei várias consultorias ao longo desses anos para me ajudarem nesse processo de como estruturar uma empresa. Entendi que eu precisava de um time não só na parte de quadra, como também na parte do negócio, da parte de gestão. E aí o negócio foi indo para o ponto que a gente está hoje. Nossa. Enfim, e você continua cheia de ideias, né? Já tem algumas coisas que eu tô aqui na cabeça, né, que eu queria reforçar. Um é a história da intuição. Eu acho que, e você é um grande exemplo disso, eu acho que eu adoro conversar com pessoas que não estudaram sobre desenvolvimento humano, mas que fazem sem saber que estão fazendo. Porque é uma coisa de intuição, uma coisa de autenticidade, e é uma coisa muito, que é da onde você criou o seu método. Sim, né? sim. Que a gente vai falar isso daqui a pouco, mas o que funcionou para você. Começou o método e aí você começou a expandir, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas é um método, tem processo, mas ele nasce de uma intuição. Que para mim, uma autenticidade é o que faz você tão diferente. Quando a gente, sabe, percebe isso. E não só fica tentando reproduzir alguma coisa. Sim. E tem um outro ponto que você comentou, que a gente não vai falar profundamente aqui, porque não é o foco, mas eu queria aproveitar para trazer. Tem tanta gente que me procura para fazer transição de carreira, e essa tua história é tão emblemática, porque você está num momento de transição de carreira e olha o quanto você se esforçou, né? De ir atrás, de estudar, de se capacitar, de procurar gente especialista em algumas áreas, de ficar constantemente pensando em como
inovar e renovar. Fala um pouquinho sobre como foi essa transição de carreira para você. O que você aprendeu que é o mais relevante numa transição de carreira para você seguir alguma coisa que é importante para você? Porque isso, muita gente me procura para falar sobre isso. Acho que 2 coisas. Que eu chamo de resiliência sem fim. Que isso eu aprendi logo no início da minha carreira como tenista profissional. Eu não tive a preparação necessária para ser uma tenista profissional. Então, quando eu entrei no circuito, logo de cara ele me mostrou que eu não era boa. E eu, assim, era semana após semana que eu estava perdendo, que eu tinha uma derrota e não é fácil lidar com aquilo. Então, naquele momento, eu tinha 2 caminhos. Ou eu desistia, eu corria atrás. E a partir dali, eu acho que eu comecei a construir isso de resiliência sem fim, essa relação com a resiliência sem fim. Qual o significado disso? Enquanto eu não chegar lá, eu não desisto. Existem inúmeras dificuldades ao longo dessa jornada, mas isso faz parte do processo. O tênis te ensina muito isso. Você falha o tempo todo, você erra o tempo todo. Todo tempo, toda hora você está errando uma bola, você está perdendo um ponto, você está perdendo um jogo. Então, de alguma maneira, você precisa aprender a lidar com isso de forma mais tranquila. Uhum. Não é aceitar, mas é entender que isso faz parte do processo. Então, isso que eu chamo da resiliência sem fim. Você tem que seguir. Você tem as dificuldades? Sim, mas tem que seguir. Uhum. Para você chegar no seu objetivo, enquanto aquele objetivo faz sentido para você. Então, acho que tem uma primeira questão. E a segunda, que é uma coisa minha. O que me move todos os dias é eu poder virar e falar que eu fui a minha melhor versão. Assim, hoje a gente está num momento de empresa super legal, assim, muitas pessoas podem olhar e falar assim, eles estão num tamanho super bacana, né? Ela é reconhecida por esse trabalho que ela está fazendo, e eu poderia parar no sentido de, deixa eu manter o que eu tenho. Mas diariamente eu tenho essa busca, eu quero ser melhor. E aí melhor no sentido, melhor como um todo. Uhum. Não é só melhor como tenista profissional, é melhor como pessoa, melhor da parte emocional, melhor como esposa, melhor como amiga, melhor como um todo. Então, mas obviamente buscando um equilíbrio, não é uma busca desenfreada e obcecada por você ser melhor o tempo todo. É uma coisa de você tentar buscar esse equilíbrio como um todo na vida, profissional, pessoal. É verdade. E você está falando, estou lembrando de um jargão que eu aprendi com você, que eu acho que vai se aplicar bem. Gosto... Como é que você fala? Gosto disso? Gosto disso. Gosto disso. Gosto bastante. Gosto bastante disso. Que foi quando eu fiz a clínica de tênis com você, você falava muito disso. E aí, isso me leva para a conexão com o esporte que você tá trazendo, que é a alma... Acho que é a tua alma, né? A conexão do esporte e desenvolvimento humano, né? Acho que sim. Eu ia falar que era a alma do seu negócio, mas acho que o negócio é você, então é a tua alma. Sim. E eu fiquei, assim, maravilhada agora nos bastidores, você contando como você vê o ensino do esporte. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Eu acho que a gente está num processo muito bacana na empresa, que a gente vem nessa busca dessa expansão, e aí de como você encontrar esse caminho. E aí, dentro desse processo que a gente está, a gente foi para trás no sentido de primeiro entender por que a gente está fazendo isso. Por que eu faço isso? Porque todo mundo que está junto comigo nessa jornada está fazendo isso. Eu acho que o pilar que eu descobri logo no início, que eu conto da história do menino, é como a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. E eu fui descobrindo, como você falou, que a gente faz muito de maneira intuitiva, de entender todos esses valores que o esporte, consequentemente, e o tênis acaba trazendo para a vida. E eu acho que o tênis de uma maneira mais forte, porque é um esporte individual. E ali dentro, você é exposto
a situações extremas onde determinados valores precisam ser colocados em prática de maneira muito forte. Então, assim, o que o esporte te traz e o que o tênis te traz? Você precisa lidar, como eu falei, com falhas o tempo todo e buscar alternativas. Eu falo muito que tênis é basicamente sobre resolver problemas. O tempo todo você se depara com problemas, que seja o seu adversário criando uma dificuldade para você, seja o tempo que está muito quente, a quadra que está ruim, que está ventando. Então, o tempo todo você está sendo exposto a problemas e você precisa encontrar soluções. Porque se você ficar ali, ó céu, ó vida, que difícil, o jogo está passando. Por isso que as pessoas geralmente falam que é um esporte de cabeça, né? É muito mental, né? Muito. É um esporte muito mental. Como a gente estava falando, ele te leva num extremo onde você precisa ser focado de uma forma absurda, porque quando você desfoca minimamente, você erra uma bola, você perde um ponto, você perde um game, você perde o jogo. Você precisa ser extremamente disciplinado. A história da resiliência, você tem que seguir o tempo todo. Acho que tem uma coisa muito, apesar de ser um esporte individual, é uma coisa muito de time. Você não se desenvolve sozinho. Você precisa de um time com você. E se você vai falar especificamente da dupla, foi um aprendizado muito legal que eu tive ao longo da minha carreira. Parece óbvio que eu vou falar. Dupla é um jogo de duas pessoas. Qual o significado disso? Eu preciso fazer o meu pedaço, mas eu também preciso olhar para a pessoa do lado. Porque se eu ficar pensando só em mim e eu esquecer da pessoa do lado, ela tem a capacidade de levar a gente para o buraco, a gente vai perder o jogo. Então não adianta nada eu falar, joguei super bem, mas a gente perdeu, porque a minha parceira não estava jogando tão bem. Então, qual é o meu trabalho? Eu preciso sim fazer o meu pedaço, mas eu também preciso ajudar a pessoa do lado a fazer o pedaço dela, assim como ela faz o pedaço dela, ela precisa olhar para mim. Aí você tem treinador, você tem preparador físico, você tem todo um time que precisa te ajudar nesse desenvolvimento. E hoje na nossa empresa é a mesma coisa. Eu tenho o método Letícia Sobral, mas o método Letícia Sobral, há muito tempo ele deixou de ser só Letícia Sobral, pessoa física. É um time. Eu tenho treinadores, eu tenho pessoal de gestão, de marketing, que são fundamentais para a gente conseguir desenvolver isso. Então, acho que o esporte traz esses inúmeros exemplos e, como a gente estava comentando mais uma vez, ele te leva a ter que desenvolver muito esses valores. Você é forçado a diariamente, seja a nível amador ou você ser super avançado, você tem que estar dando 1000% o tempo todo. Em todos os sentidos. Você precisa estar 100% focado, 100% disciplinado, 100% com resiliência. Aí você vai me falar, Lê, mas todos os dias você estava 1000%? Óbvio que não. Mas qual é o trabalho? Naquele dia que o meu foco não está em 50%, eu preciso estar 100% daquele 50%. É o melhor que eu posso fazer naquele dia. É isso. Que também fala sobre cada dia ser diferente, né? Sem dúvida. Mas isso é a vida, né? É a vida. Eu acho que o esporte traz muito isso. Traz. A gente estava falando muito isso nos bastidores, né? Como o esporte... a gente funciona em padrões, né? Só que tem alguns ambientes que eu acho que a gente foi mais condicionado, mais treinado. Então, às vezes, a gente não percebe tanto algumas coisas sobre o nosso padrão de funcionamento. Sim. Né? Então, por exemplo, na empresa, as pessoas sabem, mais ou menos, o jogo político de cada empresa, como ela precisa se posicionar, o que falar, o que é esperado. Agora, você pega uma pessoa que vai fazer um esporte, tá pagando para fazer um esporte, ninguém tá obrigando. Ela faz meio-dia no sol, porque quer. Sim. Num extremo de uma metodologia que tá lá para ensinar a pessoa mesmo, não é recreação. A pessoa vai porque ela quer aprender e ganhar performance também. É gostoso, mas é performance, né? Então, se a pessoa consegue se perceber lá, ela consegue se perceber todo o funcionamento dela, né? Como a gente falou, qual foi a expressão que a gente estava usando lá atrás? A versão mais pura dela. A versão mais pura da pessoa naquele momento, porque ela não tem
nada controlando ela, nenhuma força externa falando você deveria se comportar assim ou assado. Sim. Que é um esporte novo, muitas vezes e tal. E quando eu fiz a formação, porque eu fiz só explicando para todo mundo, eu fiz primeiro uma clínica com você, e aí eu lembro, eu cheguei lá na clínica, no final da clínica, falei assim, eu te desafio a me ensinar a jogar decentemente na alta performance, porque eu sei que gente de alta performance agora adora um desafio, eu te desafio. Então eu quero um professor para eu aprender. E aí eu fiquei maravilhada com a forma e a metodologia que eu vi naquele professor. E eu te falei, isso me marcou, porque eu faço esporte para caramba. A cada 2 anos eu mudo de um esporte. Agora eu não estou mais no tênis, eu estou no ciclismo. Eu acho que a sutileza que eu vi de desenvolvimento humano integral lá, eu não vejo com facilidade. E eu vou te dar o exemplo que eu dei nos bastidores. Em vez do professor virar para mim e falar, mas é assim, é assim, é assim, é assim, e ficar fixado na forma dele de me mostrar, Sim. ele usou uma frase minha que eu entendia e ele passou a usar essa frase em todas as aulas. E a partir do momento que ele usava uma frase que eu tinha trazido da minha cabeça, era muito mais natural. E eu não vejo isso acontecer em muitos lugares. E eu acho que é assim que o professor ou a liderança, se a gente falar de uma empresa, ela sai do lugar dela, ela se coloca no lugar do outro e usa uma expressão que funciona para o outro. Isso, para mim, é o auge da flexibilidade para você ensinar o outro. Sim. E isso é um método seu. Me conta um pouco mais sobre essas sutilezas do seu método. O que é importante na hora de desenvolver um adulto? Acho que um adulto e criança também. Assim, a gente tem uma metodologia que são com processos. Mas a nossa metodologia, ela é 100% personalizada. Qual o significado disso? A gente vai chegar lá na aula e a gente tem determinadas etapas para trabalhar com você. A cada etapa, qual é o nosso trabalho? A gente te ajudar a se auto-perceber. Qual o significado disso? Eu peço para você fazer um determinado movimento para bater de uma determinada maneira. E aí eu chego lá e você vai fazendo, eu vou te corrigindo. Quando termina aquela etapa, eu pergunto para você o que você sentiu ou o que você precisou perceber para conseguir executar aquele movimento padrão, aquela fórmula de bolo que a gente está te dando. Inicialmente, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, porque eu simplesmente fiz aquilo que você me pediu. Mas eu quero entender qual é o significado daquilo para você. Qual é a percepção, qual foi a sensação que você individualmente, você, Milena, teve para conseguir executar aquilo que eu te pedi. Então, você vai entrando num processo dessa autopercepção e o que é importante, a gente tem na nossa metodologia, a gente tem um app e dentro desse app a gente tem cada aluno nosso tem uma pasta e dentro dessa pasta cada aluno tem 3 tópicos. Um desses tópicos é o feedback do treino. Então, a gente chega lá, a gente determina o que você vai trabalhar e à medida que o treino vai passando e, consequentemente, essas etapas vão passando, eu vou perguntando para você conseguir executar aquele movimento, o que você precisou fazer? E você vai me dando as respostas. E eu vou anotando isso. Como você falou, com as suas palavras. Então, vou chegar no treino seguinte, eu vou passar de novo aquela etapa com você e eu vou falar, olha, lembra que no treino passado, para executar essa etapa, você precisou fazer isso, isso e isso. Com as minhas palavras. Exatamente. Então, a gente vai personalizando aquele aprendizado. E o que é muito legal, que a gente vai aprendendo com você e muitas vezes a maneira que você aprende, eu posso passar para um outro aluno, pode ajudar um outro aluno. Então, muito do método vai sendo desenvolvido através do aprendizado que eu, Letícia, que os meus treinadores têm com os alunos. Eles ensinam para a gente. E por isso que o método vai conseguindo se desenvolver. Uhum. E essa forma como você... Eu sempre falo que isso requer muita humildade, né, de liderança, né? Em vez de falar, esse é o jeito certo,
Você fala assim, eu te ensino desse jeito. Como é que você percebeu? Como é que você descreve isso agora? Como você aprende. Como você aprende. Isso para mim é a chave para a gente desenvolver as pessoas, né? Porque cada um aprende de um jeito, cada um tem uma percepção. E eu gosto muito quando você fala que você entra, o que você sente. Sim, sim. Tem algum caso assim que um caso de grande desafio, não precisa citar o nome, assim, mas assim, um caso de desafio de ensinar alguém e alguma coisa que você percebeu e como você virou a chave, assim? Você ou seus professores do método? Eu acho... obviamente que você tem alunos que absorvem mais rápido, com mais facilidade aquilo que a gente está ensinando do que outros. Mas o que a gente encara muito ali o trabalho, as pessoas contratam a gente para quê? Para resolver o problema delas, para ajudá-las. Então, se eu tenho um aluno que, por exemplo, precisa de 3 exercícios para corrigir uma determinada coisa, e eu tenho outro aluno que precisa de 15 exercícios, eu acabo olhando muito para eles da mesma maneira, no sentido de qual é o meu papel. Eu preciso ajudar ele a resolver. Se vai ser através de 3 exercícios ou de 15, obviamente que o de 15, ele requer um maior desenvolvimento e criatividade da minha parte para eu conseguir criar 15 exercícios para conseguir ajudá-lo a chegar naquele ponto. Mas, no final, ele também está me ajudando a me desenvolver como profissional. Porque talvez aqueles 15 exercícios que eu usei para ele, para outros alunos, eu vou pegar, então, para esse aluno eu vou usar o 10º, 11º e 12º. Para outro aluno é o 5º, 6º e 7º, por exemplo. Então, é muito legal do trabalho porque você constantemente está aprendendo. E é um aprendizado de 2 mãos, de 2 vias. Que eu imagino que é um pouco o que acontece aqui com você. Você vem para... você conhece várias pessoas super interessantes, que têm uma história super legal, mas você está numa posição... Você teve uma carreira profissional super bacana, então, teoricamente, você está com uma pessoa que sabe muito, que entende muito, mas, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de conhecer histórias de pessoas totalmente diferentes, de mundos totalmente diferentes. Então, acho que é muito enriquecedor nisso. Essa troca, ela enriquece para os 2 lados, né? Muito, muito. Eu fico, enfim, uma das coisas que eu mais fico nervosa quando eu vejo é alguém que tem uma certa arrogância de saber tudo, sabe? E a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, não é sobre saber tudo. Sim. E quanto mais você sabe, mais você descobre que você não sabe. Exatamente. Sim. E isso para mim é o que... E eu sempre volto pro mesmo tema, né? Que é, cara, as melhores lideranças são aquelas que sabem para onde vão, mas elas têm humildade o suficiente para pegar outras percepções. Que é o que eu vejo no teu caso. Você tem teu método, você tem um processo, você pegou a tua intuição, colocou num processo. Esse processo, ele é um processo que tá lá, que você consegue fazer um Lego. Sim, sim. Mas esse Lego é altamente customizado, porque depende da pessoa. E você ainda se abre para entender o que funciona para o outro e aprimorar o seu método. Eu acredito muito nesse estilo, por isso que... E é engraçado, porque quando eu tive aula com você, e depois eu tive aula com o professor, eu percebi muito disso, sem ter conversado com você sobre a metodologia. Sim. Porque dá para ver, Letícia, pelo menos eu, que trabalho com isso, que trabalho com desenvolvimento de adulto, desenvolvimento humano, não dá para forçar, não dá para virar para a pessoa e falar assim, como assim, você não entende o que eu tô falando? A pessoa entende de outro jeito. Mas quando você se propõe a ensinar, a contribuir, o seu papel é conseguir explicar e ensinar de uma maneira que a pessoa entenda. Porque seria muito simples eu virar para você e falar, Milena, é o seguinte, hoje a gente vai treinar. É só você sacar como Federer,
correr como Nadal, Djokovic, tem a direita do Federer. Olha, a direita do Federer é assim, arma assim, eu até mostro para você. Por favor, execute. Não, seria maravilhoso se fosse fácil dessa maneira. Mas eu acho que muito do seu papel, quando você se propõe a ajudar e a ensinar uma pessoa, você tendo mais ferramentas para isso do que a pessoa, por isso que ela está te contratando, você pegar essas ferramentas e, de alguma maneira, conseguir ajudar ela a entender aquilo que você está querendo passar. Sim. Porque eu bato muito isso com a minha equipe. De novo, a gente tem alunos que aprendem de forma mais fácil e outros de maneira mais difícil. Mas o nosso papel é encontrar a solução. Esse é o nosso trabalho. Seria mais fácil um aluno que aprende de maneira mais rápida? Sem dúvida, mas esse não é o meu papel. Ele não me contratou para isso. Ele me contratou para ajudar ele, no nosso caso especificamente, como metodologia. A gente tem a parte de quadra e aí tem uma parte comportamental que ele nem sabe da existência e que a gente tenta trazer também através do nosso trabalho, da nossa metodologia. Então, o seu trabalho é ajudar a pessoa, é sobre ajudar o outro. E sobre ajudar o outro, tem uma doação genuína de você estar naquele momento. Por isso que eu gosto tanto de conversar com pessoas que não estudaram sobre o tema. Porque quem não estudou o tema, ele realmente, ela, a pessoa tá realmente lá se doando, né? Quando você fala assim, cara, eu vou ensinar as pessoas a ser a melhor versão deles, cara, você tá aplicando o que você acha, você tá lá se doando pra pessoa, pro seu método, né, pro teu time, e é o maior desafio quando eu pego, né, grandes empresas, é aquela questão, né, você promove um bom técnico a ser liderança, mas a pessoa nem quer liderar, não sabe como liderar, e simplesmente joga lá, né? Então é um grande desafio das empresas, né? Como é que desenvolve a melhor versão dessa pessoa para ela se doar para o outro, porque quando você está com pessoas, para ensinar, você precisa se doar. Mas eu acho que isso também passa por você gostar daquilo que você está fazendo. Exatamente. Acho que isso é fundamental. Assim, óbvio, eu amo tênis, eu amo tudo que envolve o tênis. E eu acho que é um privilégio eu poder ter encontrado. Foi uma sorte mesmo, porque quando eu parei de jogar, eu não sabia exatamente para onde eu ia. Eu estava perdida. E eu não encarava a possibilidade muito de seguir dentro da quadra pós minha carreira profissional. Porque eu também já estava cansada de estar ali jogando, assim, muitas pessoas sabem disso. Eu não gosto de jogar tanto. Eu não gosto de ir lá para a quadra, entrar e treinar. Por quê? Primeiro é meu trabalho, eu estou ali todos os dias, e eu gosto muito de ensinar. O jogar, para mim, ele está 100% vinculado à performance. É verdade. E hoje, eu não tenho nem 1/1000 da performance que eu tinha antes. Então, aquilo, infelizmente, não é uma coisa prazerosa para mim, eu entrar na quadra para jogar. Porque eu fiz isso durante 10 anos, eu treinava 6 ou 7 horas por dia, e num nível extremo. E hoje, eu entrar na quadra, muitas vezes eu vejo que aquilo que eu estou pedindo para o meu aluno fazer, eu não consigo fazer. Então, acaba sendo um processo frustrante para mim. Mas eu amo tudo que envolve o tênis, eu amo aquilo que eu estou fazendo. E eu acho que é um privilégio eu poder ter encontrado isso. Eu acho que quando você faz uma coisa que você tem tanto prazer, é muito mais fácil você querer se desenvolver, você querer melhorar. Sim, entendeu? É verdade. Eu só vou corrigir uma coisa, não é sorte. Foi foi muita dedicação, foi muito esforço, foi muito foco, foi muita... Enfim... Eu acho que o sorte é eu ter tido vivências e os turning points para eu descobrir o meu caminho. Assim, nunca as coisas foram fáceis para mim. Tanto na minha carreira como tenista profissional, depois como nessa segunda fase. As coisas não vieram assim, fáceis, mas eu, como atleta, eu já estou condicionada a isso. Eu entendo que a vida é sobre isso. Entendeu? Então, meu papel é eu tentar fazer o melhor que eu posso. E hoje, obviamente, com a maturidade, eu consigo olhar isso de uma maneira muito mais tranquila, no sentido de eu não sei
como fazer isso. Antes eu tinha muita dificuldade de identificar. Hoje, à medida que você vai tendo essa maturidade, eu acho que tendo confiança naquilo que você está fazendo, você também se permite baixar um pouco a guarda e falar, tá bom, eu não sei. E como eu passo a saber? Que foi a história da empresa. Eu entrei no momento da minha vida que eu falei, cara, eu não sei como fazer uma gestão de empresa, eu não sei ter uma empresa. E ao invés daquilo me paralisar, eu falei, tá, então entendi quais são os meus gaps. Vamos atrás da solução. Não é fácil esse processo, entendeu? Não é que eu falo, tudo bem, eu não sei, está super tranquilo. Lógico que vem muita ansiedade, muita aflição. Será que eu vou encontrar o meu caminho? Como eu vou encontrar o caminho? Mas eu acho que é muito o momento que a gente, inclusive, está agora da empresa. Mas eu encaro isso de uma maneira muito mais tranquila, mais serena, que assim, a gente vai encontrar o caminho. Eu vou encontrar pessoas que possam me ajudar a encontrar esse caminho. Eu não vou encontrar sozinho. E hoje, obviamente, o fato de eu ter um time faz toda a diferença. Sim. E olha só, quando você fala isso, eu penso na mesma... Não sei como é que eu chamo, se é estrutura mental, se é controle mental, se é... Mas essa força mental, né? Que também precisa no tênis, né? E eu adoro fazer esses paralelos, né? Outro dia uma amiga minha estava falando que estava perdendo de 4-0. E aí ela falou assim, não, gente, não é possível. Não posso perder de 4-0. Ela é muita humilhação perder de 4-0 no ranking. E aí ela parou, e aí ela virou para 6-4. E é um pouco dessa resiliência, desse foco, não, peraí, tá difícil para caramba. Sim. Mas assim, como é que eu volto para cá? Como é que eu vejo as coisas em perspectiva? Como é que eu entendo a leitura? Como é que eu me acalmo? Sim. Para não achar que eu vou perder Sim. e entrego o jogo? Sim. Essa história de empreender, assim, é a gente no limite o tempo todo, né? Porque você tem muita dificuldade. Sim, sem dúvida. E quando eu vejo você falando sobre isso, eu lembro desse controle emocional mesmo que a quadra demanda, né? Muito. Ela te leva, como a gente já vem falando aqui, eu acho que a quadra te leva no extremo de tudo. E você, como brilhantemente falou, você se depara com uma versão sua muito pura e exposta a situações extremamente extremas. Então, o tênis ele é um esporte absurdamente mental, em todos os níveis. No nível do iniciante, eu tenho medo de jogar, eu vou passar vergonha, eu não sei se eu vou conseguir acertar na bola, e num grau altíssimo, que você não é exposto no seu dia a dia, principalmente você como adulto. Verdade. Porque você já se desenvolveu, você está em outro momento da sua vida, então você não tem esse tipo de nervosismo, né? E eu acho que ali na quadra, como você é novo, você não se desenvolveu tanto, você não desenvolveu tanto os seus skills para encontrar as soluções. Mas, ao mesmo tempo, é uma briga interna porque você já é maduro na vida lá de fora. Muitas vezes eu sou muito boa, eu sou bem-sucedida profissionalmente, ou eu sou uma pessoa super equilibrada na minha vida pessoal, mas quando você entra ali na quadra, você não tem tantos esses recursos. E aí você se vê numa situação de fragilidade enorme. Uhum. Então você tem esse extremo quando você é iniciante e também no avançado. Você também é levado a esses desafios emocionais e mentais ao longo do jogo. Mas eu acho que uma das coisas que o tênis traz é que você precisa aprender, você não vai conseguir emocionalmente estar numa linha reta. Você tem esses altos e baixos. Mas você precisa ter um limite desse baixo. E eu acho que uma pessoa que, por exemplo, os melhores do ranking, eu acho que eles conseguem dar um basta até onde a cabeça vai em termos de te afundar. Ele não deixa você chegar no fundo do poço para... Aí eu preciso de uma energia colossal para voltar. Não, eu vou oscilando, que é normal, mas eu chego até aqui. Eu conheço o meu limite do meu baixo, é isso? Eu não posso passar disso. Porque na hora que eu passo disso, primeiro, eu não estou jogando mais contra o outro, estou jogando contra mim. Ou entregando, né? Que é a realidade. Então,
E, além disso, a energia que eu vou precisar demandar para conseguir sair daquele buraco vai ser colossal. Primeiro, talvez eu nem consiga. E segundo, o jogo está passando. Não é que você está lá com a sua cabeça, você pirando que o jogo, o que eu vou fazer? Eu estou perdendo 4-0, estou desesperado. Você não tem a clareza das coisas. Isso é um negócio, assim, impressionante. Tem uma história que eu conto, assim, que é bem interessante. Uma vez a gente fez um teste físico, a gente trouxe um preparador físico argentino, e aí o teste, você tinha 3 estações. Você fazia a primeira, a segunda... você fazia a primeira estação. Na segunda estação, você fazia por menos tempo do que as pessoas estavam na primeira e na terceira estação. A atividade, né? De treinamento. A atividade. Eu tinha uma pessoa na primeira estação, uma pessoa na segunda, uma pessoa na terceira. Por exemplo, as pessoas da primeira e da segunda estação, da primeira e da terceira estação, faziam por 1 minuto. A pessoa da estação 2 fazia por 30 segundos. E quando terminava esses 30 segundos, ela recebia uma folha com várias contas matemáticas que ela tinha que fazer. E eram assim, 33 mais 24. Não era assim, 450 milhões mais não sei o quê. Eram contas viáveis. E você tinha essas várias contas e ele marcava as contas que você tinha que fazer naqueles passos de 30 segundos. Você vinha cansado do negócio. Eu tinha passado pela estação 1, cheguei ali na estação 2, fiz metade. Era impressionante como pessoas inteligentes pegavam aquela folha, ficavam olhando e dava pânico. Fazia a conta errada. Fazia a conta que não tinha que fazer, que ele não tinha marcado. Então, ali foi muito legal você ver quando, na hora que as coisas estão difíceis, você não tem a clareza. E desculpa a forma como eu vou falar, você fica burro. Você faz escolhas e toma decisões totalmente equivocadas. E aí o que aquilo ajudou? E, obviamente, você trabalha e ajuda a pessoa para isso. Cara, você não pode deixar chegar nesse momento do pânico, onde você não tem a clareza de nada. Claro que você tem os desafios, mas você precisa dar um basta no negócio. Olha, até aqui eu posso ir, que eu consigo controlar. Daqui eu não tenho mais esse controle. Então, eu acho que o cara que é o top, ele consegue 2 coisas. Primeiro, demora mais para ele chegar nesse ponto. Que aí é o preparo físico. Tudo, mental, tudo. E ele não deixa passar desse limite. Porque ali ele sabe que a coisa vai desandar e ele não vai conseguir encontrar. Que na empresa é mesmo... É isso, você é exposto a inúmeras situações diárias. É verdade. Nossa, sobre gente. Sobre tudo, né? Sim. E eu fiquei assim, bem... Nossa, esse exemplo é muito bom. Porque você passar por isso e perceber isso de uma forma tão clara, acho que muda a percepção sobre esse teu autoconhecimento do que é o seu limite, né? Para pensar com clareza e o que você precisa para desenvolver essa habilidade. Sim. Em inúmeras situações. Você vai fazer uma palestra. Pô, você tá ali super nervoso. Isso eu já treinei bastante. Um dos pontos para mim, o gatilho, eu preciso falar devagar. Aí você encontra a sua forma de lidar com isso. Eu preciso pausar na hora que eu estou falando. Porque quando eu fico nervosa e quando eu fico ansiosa, eu começo a querer falar. Vou falando, e aí vou acelerando, e aí já não sei direito o que eu estou falando. Então, quando você fala, estou falando, ponto. Segunda frase, ponto. Aquilo, de alguma forma, emocionalmente vai, pelo menos para mim, isso foi me acalmando. É uma técnica que você se conhecendo, você desenvolveu a técnica para lidar com isso. Que pode ser uma técnica que funcione para as outras pessoas, mas ela deriva desse autoconhecimento, né? De como você funciona. Sim. E que é tão importante. E para cada um é de uma maneira. Entendeu? E para mim, isso é fundamental também, quando eu falo sobre desenvolvimento humano e liderança, na perspectiva de quem aprende, é autoconhecimento. Né? Sim, muito. Nesse sentido também. Muito. E pra gente fechar, que acho que depois desse exemplo, assim, a gente fecha com chave de ouro, adorei esse exemplo. Qual é uma dica que você coloca, assim, para quem quer desenvolver pessoas, adultos, nesse conceito? Em qual sentido você fala? O que é um conhecimento e uma forma sua de desenvolver adultos?
Que hoje a maior parte dos seus alunos... Tem criança também? Tem a gente está com adolescente? muita criança. É mesmo? Muita, Então, pessoas. Muita. O que alguém, para desenvolver uma pessoa, precisa ter, assim? Enxergar o outro. Olhar o outro. Perceber o outro. É sobre o outro, não é sobre você. E eu acho que é muito o que a gente busca ali, e a gente bate muito como time ali nas reuniões. Que é sobre você... Eu acho que tem muita história da generosidade, e eu acredito, mais uma vez, a história de duas mãos. A gente se doa, mas a gente também recebe isso em troca. Eu acho que é uma relação de duas vias. E você precisa enxergar o outro, para você também poder ajudar ele da maneira eficiente que faz sentido para ele, que faz diferença para ele. Sim. E é muito gratificante você poder sentir que através daquilo que você faz, de alguma maneira, você contribui, você faz diferença na vida das pessoas. Não só do lado profissional, do lado pessoal também. Sim. Você poder perceber o outro. Que foi o exemplo que você deu no comecinho da nossa conversa, né? Que o adolescente, era um adolescente, uma criança, que ficou até melhor na escola. E ele se formou em Harvard. Olha. Isso é incrível, assim, você, obviamente que a gente não fez isso sozinho, a gente só tem um pedacinho ali do processo, mas é muito gratificante, é muito especial você saber que de alguma forma você está contribuindo, e principalmente fazendo uma coisa que você gosta, entendeu? Eu poder fazer o que eu gosto, o que eu tenho prazer, e através disso fazer diferença na vida das pessoas é muito especial. Legal, dá para ver seu olho brilha. Muito bom, Letícia, obrigada, muito obrigada. E eu queria pedir para você deixar os arrobas. Letícia Sobral Tênis com 2 N's. Esse é o Instagram. Esse é o meu Instagram. E no Facebook, Letícia Sobral. Só eu tenho uma página lá. Legal, muito bom. E aí, se as pessoas quiserem, enfim, procurar você direto, a comunicação é por esses canais? A gente tem um telefone também, mas talvez o canal do Instagram seja mais fácil, Mais só você prático. clicar e vai direto. E quero aproveitar, assim, pela oportunidade de estar aqui, da gente poder dividir e trocar experiências, aprender com você. Eu acho que é sempre muito rico quando a gente tem essa troca. E parabéns, porque, assim, o trabalho é muito legal. Legal, parabéns. Eu faço com amor também. Eu Dá pra adoro. sentir. E, gente, eu me divirto nessas conversas, eu aprendo tanto. Eu adoro. Acho que é muito rico você aprender com o outro, né? Como a gente comentou anteriormente, você está conversando com pessoas muito diferentes, de meios e segmentos muito diferentes, com histórias diferentes. Eu acho muito especial você poder conhecer o outro, a história do outro, a essência do outro. É verdade. Obrigada de coração, viu? Obrigada. Gente, o Pode Liderar podcast de hoje foi esse. Eu me emocionei aqui no final, porque eu faço com muito carinho. E é muito gostoso a gente receber as pessoas, assim, são histórias diferentes, visões que agregam, outras perspectivas. E a ideia é isso, é trazer tantas perspectivas para estimular formas de desenvolver os outros, né? Então aguarde, enfim, tem vários episódios, esse é um imperdível e tem vários outros também. Então te espero no próximo.